Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 10 de abril, quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, já estamos assim nos aproximando do Domingo de Ramos, abrindo assim a grande semana, a Semana Santa. Então, convido você, convido sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, que hoje é tirada do Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 51 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele se escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, segundo João, vai narrar os últimos dias de Jesus na terra, entre os homens. Então Jesus, como de costume, se dirige ao templo, e lá, contudo, onde ele é interrogado mais uma vez pelos judeus. Agora no templo, caros irmãos, queridas irmãs, o suposto lugar da habitação de Deus, de sua manifestação, alguns aos sacerdotes que se dirigia ao Santo dos Santos. Então Jesus, dirigindo-se aos judeus, repete novamente a eles a sentença que ele outrora já havia feito: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jamais verá a morte. Por acaso és maior que o nosso pai Abraão? Assim faz essa interrogação, os judeus. Então veja que, mais uma vez, a confusão é feita com a pessoa de Jesus, o qual causa, o próprio Jesus causa a inversão dos papéis. Abraão, instrumento de Deus para a salvação do humano, é erroneamente entendido como sendo ele superior ao Filho de Deus, ao próprio Deus. Dois aspectos importantes abordado pelo Evangelho. Esse tem sido o tema recorrente nesses últimos dias. Por exemplo, a glorificação. Em todos eles, Jesus, categoricamente, afirma que é o Pai que o glorifica, e não ele mesmo, como fazias entender os pertences religiosos de sua época. Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada, afirmava Jesus. O segundo é o conhecimento de Deus. Por vezes, Jesus afirma que os judeus ainda não o conheciam, pois não conhecia primeiramente o Pai. E mais que isso, ficava na aparência, numa adoração estéril, pois centrava-se na aparência no exterior. Tudo isso favorecia a não escuta, o não entendimento de Deus e do seu Filho Jesus. Deus, em Jesus, rompe o véu do templo, a separação imposta pelos homens entre Deus e o seu povo. Agora em diante de sua presença, não estão somente os perfeitos oriundos da nação escolhida, mas todos redimidos com o sangue precioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, perceba que diante da incredulidade dos judeus, Jesus afirmou: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. E mais ainda, vós não conheceis aquele que vos dizeis ser o vosso Deus, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Meus irmãos, queridas irmãs,
Jesus se referia à morte eterna. O afastamento de Deus se referia à escravidão do pecado. Os judeus não entendiam, mas Jesus tinha plena consciência de que ele era e qual era a sua missão. Ele sabia que era a vida, ele sabia que era o caminho, que era a verdade para Deus, né, a verdade de Deus para a humanidade. Abraão, que acreditava em Deus, viu a Jesus e exultou, pois por meio dele viria a salvação para os seus descendentes. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus é quem nos direciona para a vida eterna em Cristo Jesus. Quem não compreende a palavra, quem não tem abertura para o Espírito Santo, morre na ignorância do pecado e, lamentavelmente, nunca poderá conhecer a Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a fé é quem nos move a guardar a palavra de Deus. Sem a fé é impossível que alguém possa vivenciar e realizar o projeto que Deus idealizou para a sua vida. Portanto, quem conhece e guarda a palavra de Deus pode dizer que o conhece. Diante da incredulidade do mundo, nós também podemos afirmar que somente Jesus conhece verdadeiramente o Pai. Só Ele pode nos revelar os seus mistérios por meio da boa nova do Evangelho. Meus irmãos, queridas irmãs, para você, quem é Deus? O que a palavra lhe revela em relação a Deus? Você tem a palavra como ensinamento para o seu dia a dia? O que você ainda não entende na metodologia de Deus? Como você tem aderido à palavra de Deus para a sua vida? Você acha difícil vivenciá-la? Ou ela tem sido cada vez mais clara, mais acessível a cada dia? A sua fé depende de alguma circunstância ou ela é incondicional? Faça essa reflexão nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos colocarmos em sintonia com as palavras e o modo de pensar do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que possamos assim compreender os seus ensinamentos sem deturpá-lo. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a você e a sua família que desça as bênçãos desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha todos uma ótima quarta-feira, uma ótima quinta-feira, que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.